De novo aqui no consultório do Dr. Gilberto Laorgue Nunes, a gente está fazendo essa série então sobre check-up, né? Você vem acompanhando os exames que fazem parte do check-up, que é muito importante, são exames simples, como a gente já explicou aqui, né? De custo baixo, inclusive. E hoje a gente vai falar de um que eu realmente já falei para ele, que eu tenho até medo de ter que fazer, que é o teste ergométrico. Porque só de saber, doutor, já me dá uma coisa, entendeu? Eu acho que as pessoas têm um pouco isso. Na verdade, quem não corre, né, profissionalmente, quem não faz esse tipo de exercício, eu acho que tem um pouco de receio de fazer o teste ergométrico. Às vezes sim, mas é importante ressaltar que, na realidade, praticamente não se vai correr no teste ergométrico. Porque os protocolos atuais, eles combinam a aceleração da velocidade da esteira ergométrica, que é uma esteira bem parecida com o que tem em academias, que as pessoas têm em casa, uma esteira comum, claro, tem mais capacidades do que uma esteira comum e também vai se aumentando a inclinação. Tá? O objetivo desse exame, então, esse exame que é chamado teste ergométrico, ele usa então a esteira, certo? E o traçado do eletrocardiograma durante esforço. Então, ele também é chamado de eletrocardiograma de esforço. Ao contrário do eletrocardiograma de repouso, que nós falamos 2 programas atrás, certo? Então, qual é a função dele? É a gente ver se, durante o esforço físico, surgem alterações do eletrocardiograma que sugiram alguma doença. Por exemplo, obstrução de coronária. Então, durante o esforço, se o paciente tem uma obstrução de coronária, existem alterações bem características do traçado do eletrocardiograma que nos apontam que esse teste é positivo, por exemplo, para a isquemia do coração. Mas então, nesse curto espaço de tempo, que na verdade são 5, 10 minutos, já pode aparecer esse tipo de já coisa? Pode aparecer. Não teria que ser um tempo maior? Não, porque o objetivo que a gente procura no teste ergométrico é que a frequência cardíaca aumente bastante. Que ela chegue na chamada frequência cardíaca submáxima, certo? O que é a frequência cardíaca submáxima? É a frequência cardíaca que a gente encontra diminuindo de 195 a nossa idade, certo? Então, se eu tenho 40 anos, a minha frequência cardíaca máxima, que o cardiologista vai me deixar andando e aceleradamente até chegar aos 155 batimentos por minuto. Tá? Por que é importante chegar nessa carga de esforço? Porque aí o teste ergométrico ele tem capacidade diagnóstica. Se a frequência cardíaca não sobe muito, ele pode ser um teste normal, mas ele é chamado ineficaz, porque ele não atingiu o grau de esforço físico nos quais está demonstrado que alterações subclínicas, que não se manifestam clinicamente, podem se manifestar pelo eletrocardiograma. Ele também é importante para a gente avaliar o comportamento da pressão arterial durante o esforço. Então, pacientes que a gente tem dúvida se ele é hipertenso ou não, o que a gente vai ver no teste ergométrico, ele vai ver uma subida muito brusca da pressão arterial e ele vai fazer uma hipertensão durante o esforço. E também é importante para avaliar uma outra situação cardíaca, que são as arritmias cardíacas. Então, se no pico do esforço começam a surgir arritmias cardíacas de maior complexidade, isso nos ajuda no diagnóstico também e certamente no tratamento que vai ser implementado a seguir. Então, é de novo um exame simples. Na maioria das vezes vai se correr durante 1 ou 2 minutos, bem no finalzinho do exame. Tá? Só vai ser necessário correr se a frequência cardíaca não subir da maneira desejada, e isso normalmente só vai acontecer com quem é treinado. Então, para os pacientes em geral, a maioria deles nem chega a correr no final. Eles vão só caminhar aceleradamente e com uma inclinação Porque eu acho que grande. As pessoas têm medo. Eu fico pensando isso assim, quer dizer que se então eu ficar quase sem respirar e tal, ficar mal da respiração, é porque eu tenho alguma coisa? Não necessariamente, pode ser só descondicionamento físico. Né? E mais importante também, o teste ergométrico nos permite calcular a capacidade funcional da pessoa, para nos mostrar se tem uma capacidade funcional boa, ruim ou regular. Tá? E isso tem implicações, por exemplo, se esse paciente está querendo fazer um programa de treinamento físico depois. Então, isso ajuda, por exemplo, o educador físico a programar, vamos dizer assim, o planejamento do condicionamento físico dessa pessoa baseado nos achados do teste ergométrico. Então, além de servir para um check-up, para excluir essas doenças cardíacas que eu mencionei, ele também é importante para poder possibilitar a realização de um treinamento físico posterior, se a pessoa assim desejar, com dados bem objetivos de quais são os objetivos a serem alcançados.
Tá bom, então chegamos ao fim aí dessa série, né, de exames que fazem parte do check-up. Agora você sabe tudo isso, agora é só planejar esse check-up. E é importante dizer que não dói, é barato e dá informações extremamente valiosas para o cardiologista. E segurança, né, para que a gente vai depois ter, pelo menos aí daqui um tempo, poder fazer outro check-up, né? Exatamente. Ou seja, a gente fica bem o importante é seguro. fazer periodicamente isso. Exatamente. Tá bom, obrigada, Gilberto. Obrigado.